Graças e paz, queridos. Aqui quem vos fala é o irmão Bruno. Eu sou servo do Deus vivo e sirvo a Deus na Igreja Metodista em Praça da Bandeira, Araruama. Sou evangelista na Casa do Senhor e gostaria de agradecer a oportunidade de estar levando no dia de hoje, nessa noite, uma palavra para a Igreja Metodista em Vinhateiro, São Pedro. É um prazer estar conhecendo vocês, nem que seja por um vídeo, pela internet, mas eu creio que daqui uns dias, muito em breve, eu posso estar indo aí conhecer vocês pessoalmente. É uma honra servir a Deus e saber que fui ovelha do pastor Pedro, que é o pastor de vocês agora, foi meu pastor aqui na igreja em Praça da Bandeira, junto com o pastor Bruno Fernandes. E que Deus nos abençoe. Deus abençoe nossas vidas. E eu gostaria de iniciar com louvor. Não sei se vocês conseguem escutar. Esse louvor diz que quando Jesus chega, fica tudo colorido. Feche seus olhos neste momento. Se você está em casa com a sua família agora, sendo ministrado pelo Senhor nesta noite, que você possa estar se colocando de pé aonde você está, para que a gente possa estar adorando a Deus com esse louvor. Faz outra vez, como na primeira. Feche seus olhos. Faz outra vez, Senhor, em nossas vidas, Pai. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Jesus, Primeira vez. surpreenda-nos, ó Pai. Surpreenda-me de novo. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa noite, Pai, ao qual nos encontramos na Sua presença para adorá-lo e magnificar o Seu nome, Pai. E em espírito estamos presentes, ó Pai. Sabemos que estamos distantes um do outro por causa dessa pandemia, por causa dessa crise, por causa dessa doença. Mas com o Espírito unido ao Seu Espírito Santo de Deus, nós estamos presentes. Eu aqui na minha casa e a Igreja Metodista em Vinhateiro, em apenas um pensamento, sabemos que Tu, ó Pai, pode nos livrar mais uma vez. E é por isso, Senhor, que depositamos nossas esperanças, Senhor Jesus, em Ti. Pai, venha ao encontro de nossas vidas. Em tempos de crise, ó Pai, nós clamamos a Sua misericórdia, Pai. Nós clamamos a Sua misericórdia, Pai. Então traga a Sua palavra em nossas vidas mais uma vez, Pai. Que Sua palavra traga ensino, traga esperança, traga conforto, traga prosperidade para os nossos corações. Jesus, porventura, aonde tiver o medo, que nessa noite, Senhor, seja extirpado de nossas vidas. Que apenas a coragem que temos em Ti, Senhor Jesus, prossiga nossas vidas daqui por diante. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai. Conduza-nos, Senhor, de acordo com a Sua palavra durante essa ministração. E obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por esta oportunidade. Amém e amém, Jesus. Amém. Queridos, abra suas Bíblias, por favor, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Esse louvor que acabamos de ouvir, ele diz, faz outra vez. E nós sabemos que aonde tiver um filho de Deus precisando da sua esperança, ali nós estaremos. Ali Deus se fará presente. Um minutinho só. Vou botar um louvorzinho aqui para a gente ir escutando. Você consegue abrir a sua Bíblia? Pode ser sua Bíblia de papel, pode ser no smartphone, aonde você estiver agora nesse momento. Aonde esse vídeo chegar, que a sua família seja abençoada. A palavra que nós vamos trazer hoje
é o que podemos fazer em tempos de crises. Quem somos nós? Quem sou eu, Bruno? E quem é você quando estamos vivendo numa crise? Engraçado, eu queria comprar um pé de jabuticaba, uma jabuticabeira, né? Aí eu fui no horto, que eu achei que o pé de jabuticaba era uns 10 reais, 20 reais. E quando eu cheguei lá no horto, a mulher me apresentou um pé de jabuticaba por 150 reais. Aí eu falei assim, meu Deus, 150 reais. Eu falei, e esse pequenininho aqui? Ela falou, não, esse outro aí é 15 reais. Aí eu falei assim, ué, mas qual a diferença, dona? Por que um quase que do mesmo tamanho custa 15 reais e o outro custa 150 ou 140, não lembro bem? Ela falou, é porque esse aqui é híbrido, é jabuticabeira híbrida. E essa aqui é uma jabuticabeira normal, sabará, algo assim parecido o nome. Aí antes de eu efetivar a compra, né, eu fui para casa. E hoje, creio que todos nós, todo mundo, antes de comprar qualquer coisa, pesquisa, né? Aí eu fui para o Google, fui para o YouTube e descobri que a maior parte das jabuticabas hoje que nós vemos no mercado aí, ela é geneticamente modificada. Por quê? Hoje, com a produção mundial de longa escala, ninguém consegue ficar esperando por muito tempo o fruto vingar no tempo dela. Então os cientistas pegam a genética de um pé com a genética de outro, cruza ali, né? Isola ali e consegue fazer uma semente de alta produção. Então a explicação era que o pé de jabuticaba comum, que é o conhecido como sabará, se eu não me engano, ele pode levar 15 anos para produzir. Ou seja, se ele está pequeno, eu tenho que esperar ele ficar adulto. Quem vai colher os frutos daquela jabuticaba ali, provavelmente são os meus netos. Enquanto o outro, que é o híbrido, que é o geneticamente modificado, assim que a gente leva para casa, ela já está até produzindo no meio do caminho. Quando você planta, ela já está quase amadurecendo o seu fruto. E todo mês ela produz. Assim é a laranja, assim é o limão, assim é qualquer fruta geneticamente modificada. Então naquele mês ali eu não tinha 150 reais. Esperei passar alguns meses, juntei, peguei os 150 reais e fui lá no horto fazer essa compra. Quando eu cheguei lá no horto, eu fiz a compra. Comprei lá, botei no carro e a mulher falou assim, ué, você tem terra lá? Adubada? Eu falei, não, tenho a terra, tem um barro lá, dá pra plantar direitinho. Ela falou assim, vai morrer. Você deu 150 reais numa planta linda, que produz muito, mas no solo que você tem lá na sua casa, ela irá morrer. Por quê? Para você colocar ela num solo comum, ela não tem o efeito que os pesquisadores definiram ela. Então você tem que comprar uma terra tratada, você tem que comprar uma terra adubada. Aí eu pude compreender que o milagre não está na semente. O milagre está na terra ao qual a semente é plantada. Na parábola do semeador, Jesus Cristo queria explicar exatamente isso. Não importa se o fruto é muito bom, mas se você semear esse fruto em qualquer terra, esse fruto pode morrer. Então o milagre não está na semente e nem está na terra. O milagre está na germinação dessa semente. Para que isso ocorra, você tem que ter um fruto de qualidade, você tem que ter uma terra de qualidade, para que tenha o efeito desejado, que é o germinar de Deus em nossas vidas. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, apenas vai falar sobre isso. Escuta comigo. Está escrito assim, no versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele
o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Nesse versículo 1 aqui, do capítulo 5, eu consigo entender o seguinte: a religião que existia no meu coração fazia com que o Bruno entendesse que Deus só dá a vitória para aquele que está na presença dele, para aquele que frequenta uma igreja, para aquele que particula da mesma fé. Eu queria prender Jesus Cristo dentro daquilo que eu acho. Mas com esse versículo aqui nós podemos entender que Deus honra quem Ele quer. Lá fora, em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Araruama, nesse momento nós temos milhares de pessoas entregues às drogas, entregues à marginalidade. Mas a religião faz eu entender que eu sou melhor do que eles. E Jesus Cristo veio para este mundo, veio andar entre nós para explicar para mim e para você exatamente o contrário, que Ele ama todos nós sem precedentes. A única diferença é que o papel de buscar essas pessoas que estão lá fora é meu e seu. Então, Deus, o Senhor, deu vitória à Síria por intermédio de Naamã. Israel era o povo de Deus. A Síria era o povo que era inimigo do povo de Deus. E Deus deu vitória aos israelenses, aos sírios, por intermédio de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um comandante do exército da Síria. Ele era considerado um herói de guerra. Era um homem rico e com muitas posses. Bem antes dele entrar como comandante, ele já tinha suas posses. Por quê? Quando você vai estudar a destreza de guerra do exército de Israel e da Síria, para um comandante em Israel chegar ao topo de ser chamado comandante, ele precisava ser apenas destro, na guerra, e o rei poderia convidá-lo a ser comandante do seu exército. Na Síria não. Para que ele pudesse ser comandante, ele tinha que ser um dono de terras, possuidor de muitas terras, e já tinha que ser um herói. Aí ele teria o direito de ser comandante. Por que isso? Porque quando ele entrava para o exército da Síria, ele tinha que colocar todas as suas posses a favor da Síria. Naamã era conhecidíssimo. Por onde ele passava, todos gritavam o seu nome. Naamã usava uma armadura de comandante linda. Quando ele despontava no seu cavalo branco, todos sabiam quem era Naamã. Esse Naamã que eu lhe apresento no versículo 1 do capítulo 5. E o texto e o versículo continua no 2 e no 3. Vamos lá? E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria a sua lepra. Ou seja, deixa eu te introduzir nesse versículo 2 e nesse versículo 3. Naamã entrou em Israel com seu exército poderoso, destruiu tudo e todos que ele poderia. O exército da Síria escravizou Israel. Israel perdeu e o seu povo foi levado cativo. Mais da metade morreram e aqueles que ficaram vivos foram escravizados. E um belo dia, Naamã resolveu ir embora para sua terra. E na saída da cidade, ele cata uma pequena menina que estava perdida ali naquela cidade e leva como escrava para sua senhora. Aquela menina, ao qual o texto não nos diz o nome, ela foi escravizada porque
os seus pais possivelmente foram assassinados, o seu irmão possivelmente foi assassinado, os seus amigos possivelmente foram assassinados. O texto diz que era uma pequena menina. A Bíblia, quando menciona o termo menina, é numa faixa de até 12 ou 13 anos de idade. Uma menina naquele tempo, com 13 anos de idade, quando vinha o seu primeiro fluxo, ela já poderia ser prometida em casamento. Então, possivelmente, essa menina já tinha um noivo, já tinha sido prometida para alguém, ela tinha sonhos de construir uma família, ela tinha sonhos de não sei o que, ter filhos, riquezas, bens, dinheiro, trabalhar. Ela tinha vários sonhos, assim como eu e minha família temos. E assim como vocês da Igreja Metodista em Viateiro também têm. Nós vivemos porque nós sonhamos. E aquela menina foi tirada da sua terra natal. Teve os seus sonhos cortados ali naquele momento. Aquele noivo que ela possuiria deveria ter sido morto também. A sua cultura foi assassinada ali. Os sacerdotes, os levitas foram mortos em Israel. O rei foi escravizado. Quem ficou vivo da sua família foi escravizado. E ela foi agarrada e levada por Naamã por uma terra que ela não conhecia. Hoje eu gostaria de te apresentar essa menina. Essa menina é a minha família e a sua família quando estamos em crises. Que crise, irmão Bruno? Qualquer uma. Desemprego, saúde, crise financeira, crise emocional familiar dentro das nossas casas. Tudo aquilo que tira a nossa paz, tira da nossa estabilidade, nós podemos considerar uma crise. Essa menina foi tirada até da sua religião. Na religião dela, você não poderia morar na mesma casa que um leproso. Lá na Síria, o leproso poderia ficar em casa normalmente. E essa menina foi levada para uma região ao qual ela não conhecia ninguém, ao qual ela não tinha família. Possivelmente foi violentada pelo exército sírio, porque uma menina e uma mulher, quando o exército tomava o território, eles tinham o poder de tomar escravas. E a primeira coisa que eles faziam era violentar mulheres, crianças. Aquela menina que possivelmente foi violentada, escravizada, sua família assassinada, o seu irmão assassinado, seus amigos assassinados, os seus sonhos foram assassinados. Tudo que ela tinha se perdido. E ela se encontrava numa casa ao qual ela não conhecia ninguém. Apenas a dor, o sofrimento e a derrota. O seu emocional provavelmente estava abalado, porque ninguém consegue passar o que aquela menina passou sem que seus sentimentos e as suas emoções sejam afetadas. E aquela menina se encontra trabalhando numa casa como escrava. Não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não manda nas suas emoções, não pode falar na maioria das vezes, não pode chorar, não pode gritar, não pode pedir socorro. E em algumas situações não pode nem orar ao seu Deus. E quando isso é feito, tem que ser escondido para que o seu Senhor não veja o sofrimento dela. E Naamã, quando chegou em casa e tirou a sua armadura, aonde todos os reconheciam como um herói de guerra, e quando ele chegava em casa e tirava a sua armadura, quem estivesse lá poderia enxergar a sua lepra. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Fora de casa, nós andamos através de uma armadura, ao qual quando a pessoa me vê lá no meu trabalho, me vê na escola, me vê na igreja, me vê no supermercado, na rua, ele vê o Bruno com uma armadura, uma roupa, cabelo penteado, um chinelo ou um short. Isso é a parte externa, é uma armadura que eu uso.
Mas quem conhece a minha lepra é quem mora dentro de casa comigo. Então, se você quer conhecer alguém de verdade, não pergunte ao vizinho, não pergunte às pessoas que estão na rua. Pergunte às pessoas que moram com ela dentro de casa. Que muitas vezes nós lá fora somos heróis de guerra e dentro de casa somos um carrasco, um escravizador de opiniões, um escravizador de mentes e de emoções. Quem é você quando está dentro da sua casa? Continua sendo um herói igual as pessoas te veem lá fora? Ou você é um carrasco dentro da sua casa? Porque lá fora nós temos que ser exatamente o reflexo que nós somos dentro de casa. No outro dia eu estava vendo um sepultamento pela televisão e a esposa chorava muito no velório daquele homem. E eu fiquei me perguntando, Senhor, será que no dia que eu for partir, a minha esposa vai chorar ou ela vai se alegrar com a minha partida? Porque tem isso. Tem famílias que quando as pessoas partem, em vez do sentimento ser de tristeza, o sentimento é de alegria. Porque aquela pessoa não é querida nem dentro de casa. Lá do lado de fora ele é o herói. Todo mundo aplaude ele. As palavras dele são as mais bonitas com as pessoas da rua. Mas quando chega dentro de casa, com seu pai ele não trata bem, sua esposa, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. Todo mundo conhece dentro de casa uma outra pessoa por debaixo da armadura. E aquela menina, quando viu a lepra de Naamã, ele falou para sua senhora, aqui no versículo 3, ele falou assim, Oxalá, ou seja, quem me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, que ele restauraria a sua lepra. A menina que foi escravizada, possivelmente violentada, que perdeu tudo, respondeu para sua senhora, quem me dera se o meu Senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Possivelmente, se fosse eu, no lugar desta menina, iria falar assim, quem me dera que este homem que matou a minha família morra. Quem me dera que este homem que matou os meus sonhos morra com essa lepra. Se fosse eu, ou possivelmente se fosse até você, ou não, só eu mesmo, né? Teria esse sentimento. Quem me dera